Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense, então você pode ficar à vontade. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário, porque para mim é muito importante saber o que você pensa sobre tudo o que está acontecendo no Fluminense, especialmente desse vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, você sabe do assunto que se trata, que você viu lá na thumbnail, eu vou iniciar esse vídeo com uma carta de despedida. Vejam só vocês. Venho aqui comunicar que hoje encerrou meu ciclo com o Fluminense. Foram 10 anos de lindos momentos, crescimento e amadurecimento nesse clube que me deu tudo na vida. Ficam aqui as boas memórias, foram tantas, e juro que jamais serão esquecidas. Agora chegou o momento de encarar novos desafios. Creio que estou pronto para eles e vou concretizá-los. Para o Fluminense, fico meu muito obrigado. Esteja onde estiver, estarei torcendo sempre por vocês. Ao clube que amo, gratidão. Onde quer que eu vá, comigo vou levar as cores que herdei, verde, branco e grená. Esse, galera, é o Matheus Alessandro. O Matheus Alessandro chegou ao Fluminense em 2012. Ele foi descoberto na Taça das Favelas, tá? É um torneio que acontece aqui no Rio de Janeiro, entre as comunidades. Em 2012 ele foi descoberto pelo Fluminense, foi levado para o clube, ficou em Xerém. E em 2017 ele subiu para o time profissional. De lá para cá, ele atuou em 63 partidas, 63 jogos, marcando um total de 1 gol. Esse mesmo atleta que acabou de fazer essa linda declaração de amor e carta de despedida, 17 dias depois de deixar o clube, coloca o Fluminense na justiça, pedindo um total de quase R$1 milhão. Pois é, R$1 milhão. Mais um jogador daquela safra 2017-2018, e eu não estou falando moleque de Xerém não, tá? Eu estou falando dos jogadores que vestiram a camisa do Fluminense entre os anos de 17 e 18. Praticamente todos, quase sem exceção, colocaram o Fluminense na justiça. Em muitos dos meus vídeos, as pessoas me perguntam assim, mas cadê o dinheiro? O Fluminense recebeu X e nunca tem dinheiro para nada, a dívida não acaba. É porque isso que está sendo noticiado aqui agora por mim, lembrando que essa é uma matéria do GE, tá? O GE publicou primeiro. Então, eu estou me baseando, esses prints, essas imagens que eu estou trazendo para vocês, da reportagem do GE. Isso antigamente não sabia, não era divulgado. Só que hoje em dia, a cada atleta que coloca o clube na justiça, o atleta com mínimo de relevância, a mídia divulga e nós ficamos sabendo. Ou seja, entra por um lado, sai pelo outro. Apenas te informando ou relembrando a quem já sabia, a nossa folha salarial de 2020, desse Campeonato Brasileiro, ela está atualmente, com todas as saídas, em R$3 milhões. O Fluminense paga R$4 milhões todo mês de dívidas de gestões anteriores. Eu vou colocar na tela agora para vocês, desses R$1 milhão que o advogado e o Matheus Alessandro estão pedindo ao Fluminense, solicitando na justiça, né, para que o Fluminense pague, o que quer dizer cada parte desse valor, tá? Vamos lá, ó. 256.666,66 centavos. Férias de 2016, 2017, 2017, 2018, mais terço, mais multa por não pagamento. 13º salários de 17 e 18, R$110 mil. R$215 mil, verbas rescisórias. R$55 mil, multa de um salário por não pagamento das verbas rescisórias. Ou seja, o salário do Matheus Alessandro no Fluminense era esse aqui, ó, R$55 mil, tá? R$102 mil, FGTS de dezembro de 2016 a janeiro de 2021. Então prestem bem atenção nesse campo aqui, ó. FGTS de 2016 a janeiro de 2021, R$ 102.400. Multa em caso de não pagamento na primeira audiência, R$ 107 mil, quase R$ 108 mil. Os honorários do advogado, R$ 127 mil, totalizando R$ 974.270,37.
esse é o valor que o Matheus Alessandro e seus advogados estão solicitando na justiça para que o Fluminense pague. E eu pedi para vocês ficarem atentos ali àquele FGTS de dezembro de 2016 a janeiro de 2021, porque é o seguinte, todos os valores que estão sendo cobrados por ele ali são equivalentes à gestão anterior a essa, a gestão Pedro Abad, que não pagou praticamente ninguém daquele time de 2017 e 2018. Absolutamente todos colocaram o Fluminense na justiça. Só que me surpreende o Matheus Alessandro tá pedindo o FGTS até janeiro de 2021. O que significa? Que a gestão Mário Bittencourt, pelo que parece, segundo a pedida do Matheus Alessandro, também não está depositando o FGTS dos atletas. Se o Fluminense estiver depositando e tiver o comprovante, ótimo, que assim seja. Então esse valor será retirado dessa rescisão que o Matheus Alessandro está pedindo. Mas a princípio, repito, segundo a solicitação dos advogados do Matheus Alessandro, o FGTS solicitado é lá de 2016 até 2021. Isso é algo que me preocupa bastante, porque nós já tivemos alguns jogadores que saíram do Fluminense agora no final de 2020, caso do Dodi, por exemplo. Teremos mais 3 agora, que é o Caio Paulista, Felipe Horroroso e Hudson, que o contrato deles também termina dia 28 de fevereiro, tinha terminado no dia 31 de dezembro de 2020, foi estendido até o término do Campeonato Brasileiro. E se o Fluminense realmente não estiver pagando, depositando o FGTS desses atletas, além dos salários atrasados, que a ideia é acertar tudo agora no final do Campeonato Brasileiro, com a premiação que nós receberemos, o FGTS, caso esteja atrasado, esses atletas daqui a poucas semanas também estarão colocando o Fluminense na justiça. E isso me preocupa muito, porque a ideia da gestão é austeridade financeira, ou seja, é pés no chão e o pagamento de dívidas. Ok, só que não adianta pagar as dívidas antigas e criar novas. Volto, já falei isso, vou repetir, eu quero que fique bem claro para vocês. Eu não estou afirmando que o Fluminense não está efetuando o depósito do FGTS. Apenas eu acho estranho, por essa solicitação do Matheus Alessandro e seus advogados, o FGTS equivalente a 2020 inteiro e a janeiro de 2021. O Matheus Alessandro, nesse período que ele ficou no Fluminense, ele foi emprestado 2 vezes. Ele foi emprestado ao Fortaleza e agora, ao retorno do futebol depois da pandemia, ele foi emprestado ao Botafogo de São Paulo, clube na qual caiu, disputava a Série B e foi rebaixado para a Série C. Ou seja, o primeiro semestre, o Matheus Alessandro estava no Fluminense. Treinando no CT, usando o uniforme da Umbro. Então, assim, para mim fica muito claro que ele está, sim, pedindo o FGTS, o pagamento do FGTS do ano de 2020, já na gestão do presidente Mário. Então, isso levanta um sinal de alerta para mim, porque eu tenho apoiado muito esse pagamento de dívida, essa gestão com pés no chão, mas não pode pagar a dívida antiga e não efetuar o pagamento do FGTS, dos atletas do time atual. Eu sei das dificuldades do Fluminense, pandemia e tudo mais. Mas a gente não pode correr o risco do Dodi amanhã, por exemplo, estar na justiça. Felipe Cardoso, do jeito que ele sabe, como ele é querido pela torcida do Fluminense. Ao contrário, né? Vocês acham que realmente ele vai pensar 2 vezes ao colocar o clube na justiça? O Matheus Alessandro está no Fluminense desde 2012, ou seja, saiu de comunidade carente, provavelmente vivia uma vida difícil. Essa carta de despedida que eu fiz questão de ler para vocês no início do vídeo. E 17 dias depois do clube que ele fala que ama, tem gratidão, ou seja, pelo que parece, não tentou o acordo, não tentou nada, foi lá e acionou, bum, R$1 milhão. O advogado ainda disse que a intenção não é ele ficar rico às custas do Fluminense, é apenas receber o que tem direito. Ok, se ele tem direito, realmente o Fluminense não pagou nada disso, tem todo o direito de ir na justiça e solicitar o que é de direito dele. Agora, eu acho muito estranho. Quem acabou de sair do clube agora 2 semanas atrás, faz uma carta se declarando amor eterno, tudo mais, gratidão em caixa alta, em letra maiúscula. 2 semanas depois, acionar o clube na justiça solicitando R$1 milhão. É para a torcida ficar atenta. Eu lamento muito uma situação dessa, mas eu faço questão de trazer para vocês poderem entender um pouquinho porque às vezes o dinheiro entra por um lado e sai pelo outro. É claro que agora, nesse primeiro momento, ele apenas entrou na justiça. Então o Fluminense ainda não foi condenado,
tem a possibilidade de acordo, se realmente o clube dever isso tudo a ele, parcelar isso em parcelas a... Não tem que falar perder de vista, vai ter que entrar em acordo o jogador com o clube. Mas de qualquer forma, seja parcelado, seja vista, seja pagando daqui a um ano ou pagando amanhã, o Fluminense vai ter que gastar uma grana com um atleta que jogou apenas 63 jogos com a camisa tricolor em 3 anos, 17, 18, 19 e 20, na verdade 4 anos. Desses 4 anos, com 2 passagens em outros clubes, Fortaleza e Botafogo de São Paulo, e marcou apenas 1 gol. É uma situação muito lamentável, mas que você, torcedor do Fluminense, tem que ficar sabendo para poder entender os bastidores, um pouquinho do que acontece extracampo, porque isso às vezes faz a gente entender e abrir a mente, porque salário atrasa, porque algumas coisas acontecem, e porque nos últimos anos a gente estava sempre brigando para não cair, não cair, não cair, e nessa temporada 2020, graças a Deus, o Fluminense está brigando lá no topo da tabela. Tá legal, galera? É torcer para a gestão do presidente Mário, desde que assumiu, tá efetuando o pagamento desse, fazendo o depósito desse FGTS. Isso tenha sido um erro, digamos assim, dos advogados do Matheus Alessandro. O Fluminense possa comprovar isso, né? Obviamente, apresentando os comprovantes na justiça. E que, em referente aos salários e férias e tudo mais, 17, 18, aí não tem jeito, o Fluminense tem que pagar. Porque se ele não está solicitando férias e nem nada de 2019, 2020, é porque o clube acertou e está em dia em relação a isso. Deixando claro que naquela imagem que eu apresentei para vocês, todos os valores são relativos a 2017 e 2018, exceto o pagamento do FGTS. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui um comentário. Um forte abraço. Saudações tricolores.